O que muda a nossa vida após atingir os primeiros 20 mil reais? Então, gente, eu sei que talvez essa meta seja uma meta meio assim irreal pra você hoje, né? Hoje, mas não significa que isso vai ser no futuro. Então, eu vou contar um pouco, né, do que eu fiz, o que aconteceu, né, quando eu cheguei ali no patamar dos 20 mil reais. Eu quero que esse vídeo, gente, sirva de inspiração pra você. Se você não viu, eu já fiz o vídeo do que muda quando você sai das dívidas e atinge os primeiros R$ 1.000. Já fiz o vídeo do que muda quando você atinge os primeiros 5 mil, quando você atinge os primeiros 10 mil. E hoje é o vídeo do que mudou quando você atinge, né, o que mudou na minha vida quando eu atingi os primeiros 20 mil. Na verdade, se você olhar de um pro outro, assim, no seu dia a dia, no trabalho, coisa e tal, não vai mudar muita coisa, porque afinal de contas, você ter 20 mil ali, né, vai mudar assim, no sentido de, poxa, isso são 10 meses ali de 2 mil reais, né, que eu poderia viver 10 meses com 2 mil reais, tranquilamente sem trabalhar, gente, isso é quase um ano com 2 mil reais, né, então isso não é pouca coisa, mas claro, né, que não é a minha ideia gastar esse dinheiro e se multiplicar. Então, o que aconteceu basicamente, né? Se você não viu o vídeo, depois eu te convido a ver, aonde eu falei que quando você sai das dívidas, você consegue ali descansar, você consegue dormir, você consegue sair do desespero. Quando você atinge ali os 5 mil, você consegue, assim, restaurar dignidade, né, como pessoa, para as coisas básicas ali, você consegue ficar tranquilo, que não é qualquer coisa que vai te deixar de novo nas dívidas, que vai te deixar numa situação ali complicada, você sai ali da vulnerabilidade, né, digamos assim. E quando você atinge os 10 mil, aliado ali ao conhecimento que você tá acumulando, e a experiência que você tá acumulando ao longo dessa caminhada, que muitas vezes é uma caminhada longa, é uma caminhada ali de mais de ano, de mais de 2 anos muitas vezes, mas você adquire um conhecimento onde você já pode sonhar com voos maiores, você pode ter ali sonhos mais altos, né, você pode ter sonhos ali que antigamente, há um tempo atrás, pareciam impossíveis de conseguir. E uma das minhas metas, quando eu atingi ali os 10 mil, era chegar nos 20 mil. Então, né, eu fui alcançando esses valores e eu comecei a ter realmente um sonho. Se você viu o primeiro vídeo, você sabe que a minha mãe, ela perdeu a casa dela. Então, nós estávamos morando de aluguel. E eu já queria comprar a minha casa própria, mas a partir desse momento, meio que eu entrei assim no modo meio desesperado de, cara, tem que pagar a dívida, beleza, eu paguei. Agora, eu preciso ter uma reserva de emergência, onde se acontecer qualquer coisa, eu tinha o carro ali quitado, onde se acontecesse qualquer coisa eu ia trabalhar, né, isso na época da pandemia, ou seja, eu não podia estar trabalhando na minha área, porque as escolas estavam todas fechadas, eu tinha voltado de fazer missão, então eu tinha saído do mercado de trabalho pra fazer missão, eu tava de volta logo na pandemia, com tudo fechado, eu tinha feito concurso público, que eu tinha passado em 2, né, na verdade, nessa época, só que não se sabia quando que ia normalizar as coisas, enfim, ainda tava meio que uma loucura, isso era fim de 2022, era fim de 2022, isso. Então, ainda tava tudo meio que uma loucura, mas o que eu pensei? Cara, eu preciso juntar dinheiro suficiente pra se acontecer qualquer coisa, né? A empresa da minha mãe tá indo de mal a pior, minha mãe perdeu a casa, enfim. Se acontecer qualquer coisa, eu tenho que ter um valor de reserva de emergência pra eu viver, pra minha mãe e pra minhas 2 irmãs. 4 pessoas. Então, eu fui ali, tipo, na garra, né? Consegui pagar a dívida, consegui fazer 5, 10, 15, 20, né? E aí eu comecei a pensar, se precisar, né, eu vou ter ali pra arcar com 12 meses do custo, enquanto eu vou me recolocando no mercado de trabalho, ou enquanto eu sou nomeada para concurso, ou enquanto a minha mãe faz alguma coisa. Então a gente vai gastando o mínimo possível desse valor, né? E qual que era a minha meta? Era alcançar 3 mil reais, que era o que eu tinha calculado que dava pra viver, né? Pagar uma casa e mais as despesas das 4 pessoas. Com esse valor, né, de 36 mil no caso, eu ia conseguir ter pelo menos 12 meses tranquilo. E claro, a gente não ia ficar 12 meses lá enfiando o bufo em cordão, né? A gente ia estar trabalhando, então a meta era que eu não precisasse usar os 3 mil por mês, mas eu ia tentar. Mas aqueles 20 mil já me deram tranquilidade de que pelo menos 2 mil eu ia ter ali por mês. Então o que eu pensei, né? Eu tenho que... O valor que eu tiver, eu vou dividir ele por 10, né? Assim, tipo, caso aconteça alguma coisa que a gente tenha que gastar. Ou seja, a gente vai ter que dar um jeito de conseguir tudo que a gente gastar mais de 2 mil reais entre 4 pessoas, né? Isso. Então, precisamos de 3 mil, né? Que era mais ou menos o que eu tinha calculado que dava pra viver ali na época. Né, claro, de uma maneira bem simples, uma casa simples, tudo simples, né? 3 mil reais, beleza, então vamos ter que fazer R$ 1.000, né? Consegui 25. Vamos ter que fazer 500, consegui 30, né? Beleza, pra 10 meses eu tenho. Então vamos tentar pra 12? 36 mil. Então, gente, quando você chega nesse patamar ali de 20 mil, né? Claro, eu tinha 2 metas. Uma era comprar uma casa, caso eu não precisasse, né, desse valor de reserva de emergência. Se eu precisasse, ia ser pra gente sobreviver realmente, né? Mas eu não ia desistir da minha casa. Eu tava sonhando com a minha casa, tava sonhando que a gente não ia ter que usar esse valor pra viver realmente. Graças a Deus, não precisei, né? Ver que os meus sonhos cresceram, né? Que os meus sonhos no primeiro vídeo era sair da pindaíba, era chegar
chegar no fim do mês e ter o dinheiro pra pagar a fatura do cartão. Era quando o gás acabasse, eu poder comprar um gás novo. Era não me preocupar entre comprar comida ou comprar gasolina. Tipo assim, gente, que eram minhas metas no primeiro patamar. Aqui eu já tava com metas de ter 12 meses de renda, né? De renda ali do meu custo de vida para 4 pessoas. Tipo assim, eu mais 3 pessoas, sustentar 4 pessoas com esse valor. Então, quando eu cheguei nos 20, a minha meta passou a ser 36 mil. Na verdade, passou a ser 30, pra eu ter 10 meses ali do custo, mas que eu ia tentar ali os 36, né? Enfim. E eu comecei a ver que isso era possível. Eu não sabia em quanto tempo eu ia conseguir, mas eu comecei a ver que isso era possível. Outra coisa que aconteceu é que eu queria, quando eu chegasse nos 20, começar a realmente ir ali pra renda variável, né? Então, o que que houve, né? Só que eu tinha medo, meu Deus, né? Tipo, socorro, é uma coisa muito louca isso, né? Vai pra cima, mas pode ir pra baixo, né? E eu tava estudando bastante sobre cripto também, além das ações. Eu escolhi boas ações, tá? Eu escolhi até no setor de varejo, gente. Mas eu ainda tava naquela dúvida de quando começar, com quanto começar. E aí, o que que aconteceu? O meu pai, ele me enviou um valor que eu não tava esperando, um valor de 400 reais. E eu não tava esperando por esse valor, tipo assim, sabe? Então, o que que eu pensei quando ele me mandou esse valor do nada, assim? Cara, o que que eu faço com esse dinheiro, né? Aí eu, na hora, pensei, cara, eu vou comprar ações. Porque o que que eu, né? Que eu precisava? De uma segurança de que se as ações fossem a zero, tudo bem, não tem problema, eu estou aprendendo. Uma coisa que eu sempre escutei muito, né, nos canais que eu tava seguindo, que não eram muito na época, até porque nem tinham muitos, era que tinha que ser um valor que você ficasse confortável e tinha que ser de aprendizado, tá? Mesmo que você cometesse erros, você cometia erros com um pouquinho, com dinheiro que não era pra sua comida, com dinheiro que não era pra pagar uma conta de luz, entendeu? E o que que eu pensei? Cara, eu não estava esperando esse dinheiro, tipo, veio do nada, assim, eu não contava com esse dinheiro, ou seja, se ele for a zero, ele me ensinou e me deu experiência. Entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu comprei ali boas ações, né? E isso era fim de 2022. No início de 2023, eu tava... E aí eu coloquei um pouquinho também, tipo assim, uns 10 reais. Depois coloquei 100 em Bitcoin, coisa e tal. E aí, eu tava ouvindo falar do Big Halving, não sei das quantas, né? E aí, eu peguei e início do ano eu tava me sentindo muito incomodada, assim, que eu comecei a pensar, cara, pra que que realmente eu quero esse valor e pra que que servem as ações? Eu comecei a pensar, tá, na verdade o que eu quero é comprar da entrada na minha casa. E as ações, né, qualquer renda variável, ela é pro longo prazo. E como eu quero pro curto prazo ou médio prazo resgatar, imagina se quando eu precisar resgatar todo o valor e as ações estiverem caindo. E na época tava em boom, assim, tava subindo, né? E eu pensei assim, tá, quais os setores que são mais perigosos, que, tipo, né, eu tô correndo mais risco, que aí eu já resgato. Aí era o varejo, né? Aí eu não tinha muito, nem tinha um valor muito grande, né? Mas aí eu já resgatei e fiquei com uma só, tá? Que era a maior de todas, eu nem vou falar qual, mas eu imagino que vocês imaginam qual que era, que foi a única que eu fiquei. Só que aí estourou ali um negócio, eu não lembro de qual foi, acho que foi nas Americanas, que estourou assim, que tinha dado problema lá com esse tal. Quando isso aconteceu, eu já pensei, cara, deu problema em uma, todas vão baixar. E eu peguei essa única que eu tinha ficado já no mesmo dia, no outro dia eu já resgatei. Porque eu pensei, cara, estourou em uma, vai começar a estourar em todas. E todas as que eu resgatei com lucro, eu não tive nenhum prejuízo, tá? Graças a Deus, assim. E aí, eu resgatei. Então, eu fiquei bem pouquinho tempo, tá, com as ações, mas todas eu tive lucro, ou pelo menos quando 0 a 0. E aí, passou mais um tempo, eu resgatei os bancos que eu tinha, eu resgatei tudo que eu tinha, fiquei só com o Banco do Brasil na época. Só que aí eu pensei, cara, mesmo só o Banco do Brasil, mas e se eu tiver que pegar tudo cara, tava explodindo tanto que ele teve que dividir as ações, né? Porque tem aquela coisa de que é juntar as ações ou dividir. Tipo assim, quando vale tanto, começa a valer tanto, que fica meio cara, e aí uma se divide em duas. Então, eu vendi antes disso. Eu poderia ter tido muito mais lucro, né? Mas paciência, gente. Eu vendi com lucro, graças a Deus, né? E aí foi a primeira vez que eu fiquei assim, meu Deus, como é que faz imposto, né? De lucro, não sei o que. Meus lucrinhos foi assim, na casa dos 10 reais, 20 reais. Não, foi até um pouquinho mais, foi tipo na casa dos 100 reais, uma coisa assim, né? Mas, é lucro, gente, né? Tipo, eu, cara leiga ali, né? Primeira vez, e ainda tive lucro já, eu tava bem feliz. Só que eu comecei a ficar incomodada porque eu pensei, cara, eu não sei quando que eu vou ter condições de comprar uma casa, mas pode acontecer a qualquer momento, porque eu tava, né, aumentando ali aos pouquinhos o meu patrimônio e eu já tava começando a olhar preço de casa, que daqui a pouco eu podia conseguir dar a entrada de uma casa com 10, 15 mil, aí tinha mais a taxa, né, que era mais uns 10 mil, enfim. Eu tava chegando perto desse valor, entendeu? Então, eu comecei a ter uma outra postura. E aí teve um dia que a minha mãe, né, ela tava conversando comigo, eu não lembro o que a gente tava conversando, mas eu falei assim, eu vou juntar esse valor, né? Tipo assim, dos 30 mil, 36 mil. Eu vou ter 12 meses pra nos bancar se a gente precisar. E eu não vou aceitar isso, eu não vou aceitar aquilo. Eu comecei a falar umas coisas assim, né? E aí, eu também fui, nessa mesma época, eu fui contratada pela prefeitura, né, pra dar aula. Isso já passou uns meses, tá? Então eu já tava com um pouquinho mais. E aí eu fui contratada, então eu já consegui juntar muito mais. A minha mãe relacionou a ter sido contratada, mas na verdade eu falei pra ela que o que mudou foi ter esse dinheiro na conta.
Porque o que aconteceu? Eu tinha o carro quitado, que no primeiro vídeo, ali nos primeiros vídeos eu falo que era meio que minha reserva, que qualquer coisa que acontecesse eu ia tacar ali Uber, né, pra não, a gente não passa necessidade, eu não ia deixar a minha família passar fome, né? Era só o que faltava, gente. Aí consegui atingir outro patamar, então eu já tava tranquila de que a gente já não, né? Se acontecesse qualquer coisa, eu não ia ter que sair desesperada a fazer um monte de coisa. E eu poder pensar com mais calma. Cheguei no outro patamar, onde eu já comecei a sonhar, opa, eu posso juntar ali pra dar entrada no Minha Casa Minha Vida, né? Aí cheguei nesse patamar, e aí eu falei assim, tinha muitos abusos que aconteciam, e aí eu disse pra ela, olha, isso, coisa e tal, né? Não era ela, né? Era outra pessoa, e ela olhou assim pra mim e falou, sabe que depois que você foi contratada, você mudou muito, a sua autoestima aumentou muito e coisa e tal? E eu disse que não foi isso. Que foi porque eu tinha esse valor e que eu sabia que eu não precisava mais me rebaixar e aceitar humilhações e abusos, e que ela também não deveria, que ela também não precisava, e que eu não tava juntando pensando só em mim. Que eu, se caso acontecesse alguma coisa e precisasse, eu tinha um carro ali que eu podia fazer Uber ainda. Eu tinha agora esse contrato também, né? E eu nem sei se eu já tinha sido contratado ou não, se eu ainda tava num outro lá que eu. No estúdio que eu recebia um salário mínimo, tá? Mas eu trabalhava poucas horas também. E, gente, a minha formação é uma formação muito alta, tá? Tipo assim, eu tenho várias pós-graduações, várias especializações, tá? Então, tipo, não faz muito sentido eu ganhar salário mínimo, tá? Mas as decisões que eu tomei na minha vida pra fazer ação social, coisa e tal, foi o que fizeram, né? Muitas vezes eu estar ali ou desempregada, ou ganhando pouco, né? Então, eu não me arrependo dessas decisões, tá? Mas, por isso que eu disse, eu ganhava o salário mínimo, mas eu trabalhava poucas horas, né? Então, pode ser que não seja o seu caso, pode ser que você receba salário mínimo trabalhando ali 40 horas, trabalhando na escala 6 por 1. Mas, gente, é possível mudar, tá? Pode não acontecer tão rápido, talvez como aconteceu comigo, pode acontecer mais rápido do que aconteceu comigo, tá? Mas, assim, dá pra mudar, tá? Pode ser mais devagar, pode ser mais rápido. Se você não consegue voar, vá correndo. Se você não consegue correr, vá caminhando. Se você não consegue caminhar, vá rastejando, mas vá. Não pare, sabe? O problema é parar, o problema é desistir. E como eu disse pra ela naquele dia, que o que tinha mudado não era eu estar ali no meu trabalho, ter voltado pra minha área, né? Tá sendo chamada ali por enfim, empresas, prefeituras, coisa e tal, pra trabalhar. O que tinha mudado é que agora eu tinha ali uma ferramenta de trabalho que eu podia, a qualquer hora que eu quisesse, fazer renda extra e ao mesmo tempo eu tinha ali o contrato, claro, né, que me fazia não ter que gastar do que eu já tinha juntado e conseguir juntar ainda mais. E além disso, eu já tinha um valor significativo que se a gente precisasse qualquer coisa, tipo, conseguir uma casa rápida para alugar, conseguir viver ali eu sustentando, né, toda a família durante um tempo, eu podia. Ou seja, a gente não tinha... Cara, isso assim, ó, se você entender o que eu tô querendo dizer, sabe? E uma coisa que sempre me... É o segundo vídeo que eu vou falar da Natália Arcuri, tá, gente? Eu não sigo mais ela, mas, assim, os ensinamentos que ela deixou tem coisas muito preciosas. E teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que ela falou que quando ela se divorciou, né, eu jamais, o meu canal vai fazer apologia ao divórcio, à destruição de famílias, tá, gente? Mas, muitas vezes, é questão de saúde, é questão de vida ou morte, é questão de segurança, tá? Porque é uma tragédia, a destruição de família é uma tragédia, mas muitas vezes você tem que escolher entre a tragédia menor, sabe? A tragédia de um divórcio, a tragédia de talvez um feminicídio, né? Pra bom entendedor, minha palavra basta. Tragédia de um divórcio, a tragédia de uma violência familiar e um monte de trauma pras crianças, sabe? É um trauma também? É um trauma, mas qual trauma é pior? Entende? E que ela, quando se divorciou e pôde comprar lá parte do apartamento do cara lá, não sei o que, ela tava tranquila quanto a isso, virou uma chave, né? Que muitas mulheres, muitas vezes, não deixam parceiros violentos, agressivos, porque elas são dependentes financeiramente dele e sofrem muitos abusos e tem que aceitar muitos desrespeitos e abusos, porque não vão ter o que comer, não vão ter onde morar, porque vão estar numa situação vulnerável e precária, então se submetem a absurdos, sabe? Se submetem a indignidades. Então, isso que eu falei naquele dia pra minha mãe, cara, me fez refletir. Eu não tinha percebido o quanto eu tinha mudado, porque ela disse, caramba, eu não lembro o que eu falei, mas eu disse assim, não, porque eu posso, porque eu consigo, porque eu sou capaz, porque isso, porque aquilo. Eu não lembro, assim, exatamente sobre o que, mas era nesse sentido de sonhar. Não, porque eu vou fazer, porque é isso, porque aquilo, porque eu vou juntar, eu vou conseguir, não sei o que. E ela olhou pra mim, ela disse, cara, você mudou muito, né? Como você tá diferente, como sua autoestima aumentou. E eu disse que, né? E ela achou que fosse por um motivo, e eu disse, não, é por esse motivo, sabe? Então, gente, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é um maravilhoso servo, um maravilhoso escravo, mas ele jamais deve ser o seu senhor, tá? Então, o problema não é o dinheiro, é o amor
Ou em outras palavras, a idolatria ao dinheiro. É colocar ele numa posição que não é dele, a posição de Senhor que deve ser dada somente a Jesus, sabe? Jesus Cristo, o Messias. E ele tem que estar na sua posição correta. Jesus, o Messias, o Senhor sobre toda a sua vida, e o dinheiro aqui embaixo sendo usado por você. E dinheiro não aceita desaforo, entendeu? Então, se você faz mau uso dele, isso vai vir como uma colheita ruim na sua vida. Então, ali eu vi que, cara, o fato de estar usando o dinheiro para nos servir a minha família de uma maneira responsável, consciente, aquilo estava mudando a minha autoestima, aquilo estava mudando até a minha perspectiva de, peraí, eu aceitei desrespeitos, eu aceitei abusos, aceitei certas coisas, porque eu era obrigada. Agora eu não sou mais. E eu tentei mostrar naquele dia pra minha mãe, ó, você também não é mais. Gente, infelizmente, nem sempre é possível. Às vezes a pessoa tá numa situação tão horrorosa ali que ela, se quiser fazer alguma coisa, às vezes tem que fazer escondido por uma questão de segurança. Infelizmente, né? Eu escutei, uma vez eu tava vendo vídeos de pessoas que passaram em concursos grandes, assim, né? E tinha uma mulher que ela. Né, isso, tá? Se você é um homem assistindo o meu vídeo, é triste, tá? Algumas coisas mais. Por que muitas mulheres às vezes se separam quando conseguem bons empregos, quando passam em concursos? Muitas sim, não têm o amor e o respeito pela família que deveriam. Tá, beleza. Mas infelizmente, a maioria é porque o casamento já estava destruído e ela usou isso como oportunidade para se libertar. Gente, é muito triste eu ter que falar assim, né? Que às vezes o divórcio, né? Jesus mesmo dizia que ele odiava o divórcio, mas que Moisés deixou como uma opção porque Deus abriu essa concessão. Eu sei que eu tô entrando num tema muito polêmico pros cristãos, tá, gente? Mas, paciência. Se a Bíblia diz uma coisa, a gente não pode ficar mascarando, tentando inventar o que é outra coisa. Se a Bíblia mesmo diz, né, que Deus deu essa concessão, apesar dele odiar isso, por que ele deu concessão de algo que ele odeia? Por que será? Porque existe uma coisa que ele odeia muito mais. O que será essa coisa? É violência, é adultério, é traição, é feminicídio, sabe? Ou seja, para ele dar concessão, para ele dar permissão de algo horroroso, é porque existe algo que é muito pior. Entendeu? Então, beleza, vai ter que ser por causa da dureza do coração do homem, né, do ser humano. Eu vou ter que abrir concessão pra essa tragédia, mas é porque tem tragédias que são muito maiores, entendeu? Né? Eu vou resumir esse vídeo em uma palavra, gente. Liberdade. É isso que você consegue, sabe? É isso que eu tô falando esse vídeo todo, né? A liberdade pra você se respeitar, pra você impor limites, pra você quebrar limites, né? Tipo assim, cara, você enxerga que você pode ir muito além. E ao mesmo tempo, você não precisa mais aceitar coisas que você aceitava porque você não tinha condições. Às vezes, né, pode não ser dentro da família, mas pode ser um chefe abusivo, você tá sofrendo ali. Cara, você chega num patamar que, cara, eu não preciso mais aceitar isso. Pede demissão e depois processa a empresa, entendeu? Tá, às vezes, aceitando abusos porque você não vai ter o que comer se você sair do trabalho. Quando você alcança esse patamar, cara, você não precisa mais estar aceitando qualquer coisa. Você já começa a sonhar com uma casa própria, como foi o meu caso, né? Eu tava sonhando com, se precisar, eu sustento minha família. E se não precisar, eu compro minha casa, né? Então, liberdade, limites, né? Tanto pra quebrar, pra romper, quanto pra colocar, né? Então, eu diria que essas duas coisas, assim, né? Você começa a sonhar também. E você começa a ver que é possível alcançar, talvez, coisas que você nunca tinha sonhado antes, né? Então, né, como eu tava falando do vídeo de uma pessoa que eu vi lá, que ela começou a estudar para um concurso muito difícil, e ela trabalhava e aí ela ficava até de madrugada estudando para esse concurso. E ela lembra, assim, tipo, uma coisa que a filha falou, sabe? Que ela não ia desistir das coisas porque ela via que a mãe dela não tinha desistido, sabe? E ela contando, assim, que a filha dela tinha alcançado coisas, assim, a faculdade federal, coisa e tal. E aí, quando ela foi perguntar, né, o que motivava ela falou que ela viu muitas vezes a mãe dela fazendo isso, coisa e tal. E aí ela passou no concurso desses, assim, que era pra nível médio, mas que ganhava, tipo assim, 20 mil, sabe? Uma coisa assim, né? Esses concursos gigantescos. Então, às vezes, infelizmente, nós temos que fazer escolhas assim, né? Difíceis. Mas, quando você tem possibilidade de fazer isso, né? Como eu falei, né? O exemplo da Natália Arcuri, que ela começou a perceber que ela saiu tranquila porque ela tinha condições. Mas quantas mulheres, às vezes, se submetem e acabam, às vezes, sendo vítimas de tragédias por não terem essas condições. Então, já que a gente não nasceu herdeira, né? A gente tem que lutar por essas condições. E, cara, não importa quanto tempo passe. Você não sabe quanto tempo vai passar. Tem coisas que a gente acha que vai demorar 6 meses e que demora 5 anos. Tem coisas que a gente acha que vai demorar 10 anos e demora 1. Entende? Então, tente, vá nas suas forças, né? Mesmo que elas sejam poucas hoje. Eu vi ali, né, com aquela fala da minha mãe, caramba, como a tua autoestima aumentou, porque eu comecei a me enxergar realmente como eu era, e que muitas vezes eu não me permitia antes, porque eu não podia.
Mas a partir de certo momento eu disse, não, até aqui eu fui, mas a partir daqui chega. Agora eu não preciso mais, né? Então, gente, às vezes, para você poder colocar limites aonde é saudável, onde não é, para você poder romper barreiras, para você poder ter certas liberdades de escolha, né? Você precisa ter uma segurança financeira que os 20 mil ele te dá, né? Como eu falei, cara, 20 mil são 10 meses com mais de um salário mínimo, sabe? Eu não lembro se é um ou se é dois a cada 3 idosos sobrevivem, né? Tentam pelo menos com um salário mínimo, sabe? 20 mil é um ano, mais de um ano do custo desses idosos, entende? Isso dá uma baita de uma diferença na sua vida realmente, tá? Eu espero que você tenha gostado e se inspirado com esse vídeo. E agora, será que eu atingi ali, né, os 36 mil que eu falei? Será que eu atingi mais do que isso? Deixa nos comentários quanto você imagina que eu já atingi, porque eu vou fazer até, né, os valores que eu atingi. E se prepare para os próximos vídeos. Tchau, e espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal.